Vamos começar pelos goleiros, né? Nós estamos falando do Bento, do Léo Jardim, Rafael, bem diferente, né? Da primeira lista ali, Léo Jardim, que o Biel, desde o primeiro momento aí, já falou que queria ele na seleção e ele foi, né, Biel? Uma coisa que você trouxe, 24 versus 34 anos, o mais novo e o mais velho aí dessa posição. O que a gente pode falar disso aqui, JP? Qual que são as relevâncias aqui nisso? E o que você acha, já pegando o gancho do que você acha dos momentos aí dos três também? Assim, goleiro pro treinador, ele passa muito pela confiança, né? Pelo aquilo que ele acredita, confia e quer que aconteça dentro do gramado. Se a gente olha, por exemplo, o Bento, é um cara, assim, a nível Brasil, talvez mais promissor pro mercado europeu. Sim. Assim, se a gente falar de 2022 pra cá, né? Teve o Lucas Perry e tal. Mas o Lucas Perry saiu para um futebol secundário, né? Ele foi para uma liga francesa, um time não tão forte. Tudo. O Bento é um goleiro que está sendo potencializado para ir para uma Premier League, para um campeonato espanhol, que são ligas infinitamente superiores. E até na qualidade, né? Acho que se comparar os dois, ele é melhor também. E aí, quando você olha as outras duas opções, são opções caseiras, né? Jogadores, o Bento também, mas olhando pro futuro, o Léo Jardim já veio de fora, né? Já jogava em Portugal, veio pro Vasco aí há 1 ou 2 anos atrás, então ele já tem uma experiência lá fora. E o Rafael é um cara que durante a maior parte da carreira ele foi segundo goleiro, né? Ele não teve potencial, tanto é que você olha a convocação, ele tem 34 anos. Exato. E aí quando a gente tava comparando com o Cássio, com o Everton, a idade é 2 anos a menos ou 2 anos igual, para baixo. Ali não tem, sim, fica muito próximo. Muito próximo, né? Não tinha essa discrepância tão grande, né? Então, assim, é um goleiro que na minha cabeça, por já ter participado ali com o Dorival, no dia a dia, eu acho que ele tá na frente por isso. Ele não seria titular se tivesse o Everton. E o Ederson, né? Perdão, o Ederson e o Alisson. O Alisson, sim. Mas na atual circunstância... Na circunstância, você acha que ele é um cara potencial aí pra começar jogando? Acho que nesse quesito, sim, né? Pra esse momento. E vamos ver o que vai acontecer. Mas entre os 3 goleiros, assim, chama a atenção o Léo Jardim. Se a gente olhar os últimos jogos dele, contra o Nova Iguaçu, não no jogo de ontem da eliminação, mas no anterior, ele fechou o gol de uma forma que ele teve nota 10 no jogo. Sim, todos os jogadores que a gente puxou o scout aqui, 26 jogadores vezes 4, né? A gente analisou mais de 100 notas, é o único que tirou nota 10, né? Então, assim, isso diz muito, né? Exato. É um momento assim, que vai condiz com o que o Biel tinha falado desde o primeiro momento, que ele tinha que estar aqui nesse pedaço e veio, né? Sim, ele veio. E perfeito. Quando você pensa assim de comentários, Biel, assim, até para te colocar, de 2022 para cá, o Bento vem aparecendo no cenário nacional aí de uma muito forte, né? E se você olhar pelos últimos jogos aqui, tanto do Léo Jardim quanto do Bento, a quantidade de gols sofridos tá parecida, né? Então, assim, dos dois, e até o do próprio Rafael mesmo, assim, a quantidade de gols está bem próxima um do outro, que é a quantidade de gols sofridos aqui nos úlos jogos. É que aí você tem que levar também e comparar, né? Os jogos, né? Os confrontos, né? O Paraná você vai jogar com o Londrina. Exatamente o que eu ia falar, mas exatamente, esse é o ponto. Se a gente equilibrar os jogos do Léo Jardim, os jogos do Bento e os jogos do Rafael, tem a discrepância dos confrontos, né? Mas e na sua opinião, Biel, o que você acha assim dos goleiros? O que você acha que de relevante é interessante? Se o Rafael titular também, você acha que é uma boa? O Rafael, desde o primeiro momento também falei que ele não é goleiro de seleção, mas por falta de opção ele é o único que veio aí. E também por causa da confiança do Dorival, é a mesma coisa do Diniz. Se ele estivesse na seleção e estivesse no mesmo caso, ele podia por um acaso convocar o Fábio. Então, pelo estilo de jogo, né? Que o Fábio sabe jogar com o pé e tudo mais. Eu entendi, é na mesma analogia, né, que você tá falando. Então, eu acho que realmente o Rafael vai começar como titular. Eu apostaria o Léo Jardim em algum momento, mas é muito difícil, porque você imagina colocar... eu acho que tem que apostar, colocar o Rafael, o Léo Jardim pra ver como que eles vão sair na seleção. Mas quando você pensa nos jogos, é um patamar muito acima do que Bolívia, Peru, Chile. A gente vai jogar com Espanha, Inglaterra. E você vai pegar na frente, pegar no primeiro confronto, né? A gente tava vendo também o time, a provável formação. Harry Kane, Bellingham
e o Rashford aqui na frente, e o Foden, e o Saka. Putz, assim, realmente é uma possibilidade de bombardeio muito grande, né? Tem o Walker, tem o... Isso, pegando a seleção dele, sim. Mas se você olhar, são 2 jogos, né? Podia cada um ter uma oportunidade. Sim, exatamente. Um joga um jogo, o outro joga o outro. E já até a quantidade de tempo, né? E até a quantidade de tempo, talvez. Você pega um teste assim, faz um teste aqui no cenário, tudo como contexto. Mas, assim, de goleiro, a gente tava falando aqui, e assim, se a gente olhar os times, né? Engraçado, né? Nessa posição, todos, agora nesse momento, Brasil. Todos aqui, né? O Atlético Paranaense, Vasco da Gama e São Paulo.